nesta hora, seja através da emissora, seja através de um CD. Eu gostaria de compartilhar com você algo revelador das Escrituras Sagradas sobre o que nos diz a Sagrada Escritura sobre o batismo. A minha oração é que o Espírito de Deus abra os seus olhos, o seu entendimento, para que a palavra possa verdadeiramente entrar no seu coração e você possa compreender o que nos diz a Sagrada Escritura a respeito do batismo nas águas. Eu gostaria de começar lendo e gostaria que você tomasse a sua escritura na sua mão, independente da tradução, seja ela João Ferreira de Almeida, até mesmo uma tradução católica. E eu gostaria que você tomasse a sua escritura nas suas mãos e começasse juntamente comigo pelo Evangelho que segundo escreveu São Mateus, no capítulo 28, versículo 19. E em seguida iremos para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que nos diz da seguinte forma: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui é Mateus, capítulo 28, versículo 19. Atos, capítulo 2, versículo 38, nos diz o seguinte: Pedro, então, lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A maioria dos líderes das denominações evangélicas sustenta a forma de batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, argumentando que devemos seguir a ordem de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19, e ignorar o que Pedro pregou em Atos capítulo 2, versículo 38, quando quase 3.000 pessoas foram batizados em nome de Jesus Cristo. Chegam até a dizer ignorantemente que devemos ficar com Jesus e não com os apóstolos. Veja só que aberração. Esta incoerente e aberrante contradição às Escrituras equivale dizer que as epístolas do Novo Testamento, escritas pelos apóstolos, deveriam ser uma farsa. Não passam de uma farsa, né? Deveriam ser desconsideradas, e desta forma, tanto a Igreja de Cristo quanto a pregação do Evangelho seria uma outra farsa. Porém, Paulo afirma que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Ora, caro ouvinte, o batismo não era uma novidade para aquelas pessoas. João esteve batizando conforme Mateus, capítulo 3, versículo 7, Marcos 1 e 4, Lucas 3, versículos 2 e 3, e Atos, capítulo 1, versículo 5. E além disso, o batismo de prosélitos era uma prática entre os judeus. O novo elemento nesse batismo é que foi ministrado em nome de Jesus Cristo. Ele expressa um novo relacionamento e compromisso com o Senhor e Messias, proclamado pelos primeiros discípulos. Alguns comentaristas acreditam erroneamente que as palavras de Pedro significavam simplesmente sede batizados segundo a autoridade que Jesus nos conferiu. Ou seja, sob a autoridade que Jesus lhes havia conferido aos apóstolos. Sem dúvida, os discípulos tinham tal autoridade, mas o significado é mais profundo que esse. O sentido é pronunciar o nome de alguém sobre outra pessoa. Como o nome de Jesus Cristo é pronunciado sobre o candidato, ele é colocado sob a autoridade de Jesus. Por exemplo, Tiago, capítulo 2, versículo 7, nos diz o seguinte: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, vamos procurar entender a palavra de Deus. Será que o apóstolo Pedro desobedeceu a ordem de Jesus? Será que Pedro, no dia de Pentecostes, quando pregou seu primeiro sermão, não estava falando pelo Espírito Santo? É evidente que Pedro seguiu a ordem de Jesus e falava pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava inaugurando a igreja e dirigindo-a em toda a verdade, como Cristo prometeu aos seus discípulos. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. João capítulo 16, versículo 13. Ora, todo estudante das Escrituras sabe que o livro dos Atos dos Apóstolos é o livro histórico do início da igreja. Neste livro não encontramos ninguém, simplesmente ninguém, sendo batizado, repetindo a expressão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas invocando o nome do Senhor Jesus, obedecendo assim a sua ordem dada em Mateus 28, 19. Inclusive, foi a forma como Ananias instruiu ao próprio apóstolo Paulo, provando que, mesmo Ananias, parecendo não estar constantemente na companhia dos demais discípulos em Jerusalém, estava sob a direção do mesmo Espírito e cria no mesmo Evangelho. Eles não faziam parte de denominações diferentes para que cada um cresça em suas próprias doutrinas. Eles eram membros da Igreja de Cristo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Atos capítulo 22, versículo 10. Veja no versículo 16 como Ananias instruiu a Paulo segundo as palavras de Jesus. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos capítulo 22, versículo 16. Lembremos que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse a Paulo que em Damasco lhe seria dito tudo o que ele deveria fazer. Observe que Ananias, confirmando as palavras que Jesus disse a Paulo, expressa a seguinte ordem: levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Isto não tira as escamas de seus olhos, caro ouvinte. Ora, vejamos outro texto. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, veja só, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Nós lemos Atos capítulo 2, versículos 14, 37 e 38. Note que Pedro estava acompanhado dos outros 11 apóstolos, inclusive do próprio Mateus, escritor do Evangelho de Mateus, lá do capítulo 28 e versículo 19. Caso Pedro estivesse contradizendo a ordem de Jesus Cristo, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, ao pregar que cada um deveria ser batizado em nome de Jesus Cristo, sem dúvida alguma, tanto Mateus quanto os demais apóstolos o haviam repreendido e reprovado a pregação de Pedro, o que seria uma frustração logo no início da Igreja de Cristo. Mas, graças a Deus, que todos estavam cheios do Espírito Santo e eram guiados em toda a verdade, conforme Atos capítulo 2, versículo 4 e João capítulo 16, versículo 13. Além disso, lemos em Mateus capítulo 28, versículo 19, que Jesus ordenou aos discípulos que ensinassem a obedecer todas as coisas que ele havia mandado. Por acaso, caro ouvinte, teriam os discípulos desobedecido à ordem do Mestre em batizar apenas em nome de Jesus Cristo? Claro que não, obviamente que não. Eles sabiam que Jesus estava pedindo o nome e não os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Infelizmente, a maioria não aprenderam dos apóstolos, mas sim das doutrinas de homens. Portanto, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Quando lemos o capítulo 10 nos Atos dos Apóstolos, vemos nitidamente como o Senhor conduz seus filhos em toda a verdade, em um mesmo Espírito. Analisemos então Atos capítulo 10.
Primeiro, nos versículos 3 ao 6, lemos que Cornélio, por volta da hora 9ª do dia, viu claramente, em visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão, o curtidor, cuja a casa fica à beira do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Segundo, nos versículos 9 ao 20, lemos sobre a visão de Pedro a respeito do gentio Cornélio e como o Espírito Santo lhe falara. No dia seguinte, indo eles pelo caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar cerca da hora sexta. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e via o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: Não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia perplexo sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta e, chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: Eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os mandei. Terceiro, nos versículos 29 ao 33, vemos a chegada de Pedro na casa de Cornélio e como este lhe conta o motivo pelo qual lhe mandara chamar. Vejamos: pelo que, sendo chamado, vim sem objeção. Perguntou, pois: Por que razão mandaste chamar-me? Então disse Cornélio: Faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora 9ª, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, curtidor à beira do mar. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes, diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Quarto, nos versículos 34 ao 36, lemos sobre a pregação de Pedro e a descida do Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Leiamos. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Quinto, nos versículos 47 e 48, lemos sobre o que o anjo disse para Cornélio, conforme o versículo 6. Lembram? Ele te dirá o que deves fazer. Leamos. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo?
Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Ora, por acaso o Senhor agiria erradamente ao se manifestar para Cornélio e dizer-lhe que mandasse chamar a Pedro para lhe ensinar e fazer algo incorretamente? Absolutamente não, caro ouvinte da palavra de Deus. Vemos que sob o derramamento do Espírito Santo na vida de todos que ouviram a palavra de Deus na casa de Cornélio, Pedro mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Como estas escrituras esclarecem que o verdadeiro batismo realmente é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto não arde em seu coração, amado ouvinte? Antes, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos, capítulo 3, versículo 4. Observando esses textos, surge outra pergunta. Existe alguma contradição na Bíblia? Ora, se houvesse uma só contradição nas Escrituras, elas não seriam fidedignas e nós estaríamos completamente perdidos. Portanto, não existe nenhuma contradição na Bíblia. O que os homens devem fazer é colocar o mandamento de Jesus Cristo acima das suas tradições religiosas e denominacionais, pois são as tradições, amado ouvinte, que contradizem as Escrituras Sagradas. Pedro sabia o que a maioria, preferindo ficar com suas tradições religiosas, não consegue enxergar. Pedro sabia, Pedro entendia que pai não é nome, mas um título, que filho também não é nome, mas outro título, e que Espírito Santo é o que Deus é. João, capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Jesus Cristo pediu para usar o nome, veja só, o nome no singular, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, eu sou um pai, mas pai não é o meu nome. Eu também sou filho, mas filho também não é o meu nome. Todavia, eu possuo um nome que autentica todos os meus atos como um cidadão. Caso eu assinasse um cheque para meu filho comprar um brinquedo, eu não posso escrever no cheque a palavra pai. Nenhuma loja aceitaria este cheque, mesmo que meu filho provasse que eu sou seu pai. O cheque só valeria com a assinatura do meu nome, não é verdade? Portanto, compreenda que todos os atos da igreja, seja em obras ou palavras, para serem validados por Deus, devem ser feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. É evidente que o batismo é um ato tanto de palavras como de obras e, portanto, deve ser feito em nome de Jesus. Os apóstolos sabiam muito bem disso. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Além disso, a expressão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo não aparecem em qualquer outro lugar na Bíblia, somente em Mateus capítulo 28, versículo 19, que para a infelicidade dos teólogos e dos pastores, segundo a exegese deles mesmos, um só versículo não pode ser regra nas Escrituras. Ainda assim, o próprio Senhor Jesus Cristo afirma em Mateus capítulo 28, 18, que toda a autoridade lhe fora dada no céu e na terra, sugerindo naturalmente uma ação posterior em seu próprio nome apenas, o qual tem e delega a autoridade aos seus discípulos. Por isso, os batismos realizados posteriormente pelos discípulos foram exclusivamente em nome de Jesus. Todas as orientações de Cristo e as ações dos discípulos, como orações, milagres, expulsão de demônios, advertências, reuniões e pregações, etc., foram realizadas em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, no Novo Testamento, aparecem mais de 36 feitos dos apóstolos em nome de Jesus, e nenhum usando os títulos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Gostaria de mostrar outro detalhe. O Senhor disse em nome e não no nome. Em nome significa no lugar de
ou representar alguém. Quando fazemos uma obra em nome de Jesus, estamos fazendo como seus representantes, seus embaixadores. Quem realizar qualquer coisa sob a autoridade de meu nome, seria como se eu mesmo tivesse feito. Leia Mateus, capítulo 18, versículo 5, Marcos 9 e 37 e Lucas 9 e 48. Da mesma maneira, um representante de Estado ou embaixador, por exemplo, age não por si mesmo, mas em nome de uma nação. O mesmo vale para um delegado, um procurador, um advogado ou qualquer outro representante legal. Este representante, advogado ou procurador, age apenas em nome de alguém que tenha lhe dado autoridade para tanto. Por isso, podemos afirmar sem medo de errar que existe uma íntima relação entre fazer algo em nome de uma pessoa e a autoridade que esta mesma pessoa confere a outrem. Não é diferente com o batismo. Este deve ser realizado em nome do Senhor Jesus. Ora, um único nome é digno para o batismo. A igreja em Corinto enfrentou uma dissensão na fé. Eles, infelizmente, estavam se nomeando e dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo, sabendo que o batismo é o ato cristão após a conversão e que o mesmo era realizado em nome do Senhor Jesus, recorre à forma bíblica do batismo, tentando mostrar que eles pertenciam ao Senhor Jesus. Vejamos, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 13 ao 15. A negação por parte de Paulo de que os coríntios foram batizados em seu nome é uma declaração de que eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava mostrando que eles não foram batizados em nome das pessoas que os levaram a Cristo, mas sim em nome de Jesus. É isto que Paulo nos faz entender. Eu não fui crucificado, mas Jesus foi. Vocês não foram batizados em meu nome, mas em nome de Jesus. Como isto é esclarecedor, caro ouvinte. Poderias ainda permanecer cego? Observe como o apóstolo Paulo explica que Jesus Cristo é o único nome digno no qual eles deveriam ser batizados. Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 14 e 15. Vale deixar claro que Paulo também afirma que o evangelho que por ele foi anunciado não era segundo os homens, porque não o havia recebido de homem algum, nem lhe fora ensinado, mas recebeu por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, conforme ele mesmo escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Teria Jesus revelado a Paulo um evangelho diferente do que havia ordenado aos discípulos que pregasse? Claro que não. A prova disto é que Paulo nunca contradisse aos discípulos e muito menos pregou um outro evangelho pervertido e adulterado, onde o batismo fosse repetindo as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas sim unicamente em nome do Senhor Jesus. O mesmo Paulo, ainda no capítulo 1 da sua carta aos Gálatas, convicto dos ensinamentos e revelação que recebera do próprio Senhor Jesus Cristo e em total concordância com o evangelho que os discípulos já haviam pregado há muitos anos antes de sua conversão, escreve a seguinte advertência: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos
ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Em Romanos, capítulo 6, versículo 3, Paulo afirma que fomos batizados em Cristo Jesus. Ele nunca afirmou que fomos batizados na Trindade. Ora, vejamos o caso dos cristãos que foram rebatizados em Éfeso. Quando Paulo chegou em Éfeso, onde uns 12 homens haviam sido ganhos por Apolo, percebendo que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, os indagou em que batismo teriam sido batizados, e a resposta foi: no batismo de João. Todos aqueles 12 homens tinham sido batizados apenas por João Batista. No entanto, foram batizados novamente por Paulo em nome do Senhor Jesus. Observemos o que nos diz as Escrituras. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões mais altas, chegando a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes eles: em que fostes batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome de Jesus. Havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Lemos Atos, capítulo 19, versículos 1 ao 6. Vemos, portanto, que mesmo aqueles 12 discípulos, tendo sido batizados por João Batista, Paulo os conscientiza que João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, Jesus. Leia Atos, capítulo 19, versículo 4. Paulo estava explicando que aquele batismo valeu até o sacrifício de Cristo ser oferecido. Quando ouviram isso, foram batizados novamente por Paulo em nome do Senhor Jesus. Atos 19 e 5. Ainda que alguns forcem a interpretação do texto para afirmar que o batismo destes 12 irmãos não foi nas águas e sim no Espírito Santo, podemos observar que, se o batismo no Espírito Santo é em nome de Jesus, fica claro e evidente que o batismo nas águas também deve ser em nome de Jesus. O mesmo apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Efésios dizendo para eles que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4 e 5. Veja só, um só batismo. Esta escritura confirma que aqueles 12 irmãos em Éfeso foram batizados no único batismo. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Portanto, o Novo Testamento nos apresenta um só batismo, e este, evidentemente, é em nome do Senhor Jesus. Conforme Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 44, a igreja do Novo Testamento perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. O mesmo Espírito estava em Paulo, confirmando esta escritura em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20. Leiamos. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros. Antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra da esquina. Infelizmente,
as denominações evangélicas estão fundamentadas sobre dogmas, costumes, estatutos e doutrinas meramente humanas. A prova disto é que cada uma tem as suas próprias doutrinas e são conduzidas por seus próprios estatutos, ao invés de serem conduzidos pelas Escrituras. Promovem uma guerra carnal de reinos contra reinos, conforme disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 7, Marcos 13, 8 e Lucas 21, 10. Ora, vejamos alguns comentários bíblicos, históricos e bibliográficos a respeito do batismo em nome de Jesus. A Bíblia de Jerusalém inclui o seguinte comentário de rodapé a respeito de Mateus 28 e 19. É possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde deve-se ter estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da suposta Trindade. Observe o comentário da Bíblia Plenitude, SBB, edição de 2002. Pedro pede que seus ouvintes mudem de opinião e postura em relação a Cristo, a fim de serem batizados em nome de Jesus Cristo, como reconhecimento público de que haviam aceitado Jesus como Messias e Senhor. Nome sugere natureza ou caráter. Portanto, ser batizado em nome de Jesus significa admiti-lo com tudo o que o seu nome denota. Vejamos na história algum registro sobre o batismo. O que se segue é um registro verdadeiro de um batismo que aconteceu em Roma no ano 100 depois de Cristo e foi reproduzido pela revista Times em 5 de dezembro do ano de 1955. O diácono levantou sua mão e Públio Décius entrou pela porta do batistério. De pé, da cintura para baixo, dentro da piscina, estava Marcos Vasca, o vendedor de madeiras. Ele estava sorrindo quando Públio entrou na piscina ao lado dele. "Crês?" perguntou ele. "Creio", respondeu Públio. "Creio que minha salvação vem de Jesus Cristo, que foi crucificado por Pôncio Pilatos. Com ele eu morri assim, com ele eu posso ter a vida eterna." Então ele sentiu os braços fortes que o apoiavam quando ele se deixou deitar de costas na piscina, sendo emergido. Tradutor: eu ouvi Marcos expressar nos seus ouvidos: "Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo", quando a água fria se fechou por cima dele. Vejamos alguns registros bibliográficos sobre o batismo em nome de Jesus. Na Enciclopédia Britânica, encontramos: a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século. Isso está na 11ª edição, volume 3, páginas 365 e 366, em inglês. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Vemos isso na mesma enciclopédia, no volume 3, na página 82. A Enciclopédia da Religião, Carney, nos diz: a religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no 2º século. Página 53, em inglês. A Nova Enciclopédia Internacional nos diz o seguinte: o termo Trindade se originou com Tertuliano, padre da Igreja Católica Romana, volume 22, página 477. A Enciclopédia de Religião e Éticas, editadas por James Hastings, diz o seguinte: a fórmula usada era o nome do Senhor Jesus Cristo, ou alguma frase sinônima. Não há nenhuma evidência para o uso do nome da Trindade. O batismo cristão
era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo sempre foi em nome do Senhor Jesus até o tempo do Marte Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Volume 2, páginas 377, 378, 384 e 389. Ora, podemos concluir que está comprovado pela Bíblia e pelos registros históricos que nenhum batismo foi realizado pelos apóstolos repetindo a expressão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas sim unicamente invocando o nome do Senhor Jesus. A maioria dos líderes evangélicos batiza repetindo a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque herdaram isto do paganismo romano e ainda assim estão com a mente cauterizada para enxergar as Escrituras. Alguns também até batizam apenas por aspersão e ainda realizam o batismo de crianças. Ora, se tudo o que querem realizar numa denominação evangélica usam o nome de Jesus, por que não reconhecem que o batismo também deve ser em nome do Senhor Jesus, cumprindo, portanto, Colossenses 3:17, que diz: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Afinal, eles dizem que são de Jesus, que confessaram o nome como Salvador e que fazem tudo para a sua glória. Se vão orar em nome de Jesus, se vão expulsar demônio em nome de Jesus, se vão apresentar alguém, apresentam em nome de Jesus, se vão consagrar algum utensílio, consagram em nome de Jesus. Então por que não fazer tudo, quer seja por palavra ou por obras, em nome de Jesus, inclusive o próprio batismo? Será que o nome de Jesus não serve também para batizar? Claro que serve conforme a Escritura, e é em nome de Jesus o batismo. Paulo recomenda que tudo quanto fizermos por palavras ou por obras, façamos em nome de Jesus. É claro que o batismo está incluído nesta expressão tudo. É hora de você pegar a sua Bíblia e conferir o que vamos dizer aí na sua própria Bíblia, conforme os versículos que citaremos. As orações devem ser feitas em nome de Jesus, não em nome de uma trindade. Veja vários exemplos. João 14, 13 e 14. João 15, 16. João 16, 24, 26 e 27. E Tiago capítulo 5, versículo 14. As advertências, as admoestações e repreensões foram feitas em nome de Jesus, não em nome de uma trindade. Confira 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Capítulo 5, versículo 4, e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Nenhum milagre foi feito nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas exclusivamente em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia e leia os seguintes versículos. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Repito, Mateus, capítulo 7, versículo 22. Marcos, capítulo 9, versículos 38 ao 40. Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 18. Lucas, capítulo 10, versículo 7. Atos, capítulo 3, versículo 6. Atos, capítulo 4, versículos 7 ao 12. Atos, capítulo 4, versículo 30. E Atos, capítulo 16, versículo 18. Obras de caridade também foram realizadas em nome de Jesus. Veja Mateus capítulo 18, versículo 5, Marcos capítulo 9, versículo 37 e 41, e Lucas capítulo 9, versículo 48. As reuniões espirituais e pregações devem ser realizadas em nome de Jesus e não em nome de uma trindade. Por exemplo, Mateus capítulo 18, versículo 20, Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47, Atos capítulo 4, versículo 18, Atos capítulo 9, versículos 27 e 29, Efésios capítulo 5, versículo 20 e Tiago capítulo 5, versículo 10. O mais impressionante é que até mesmo
o Espírito é enviado em nome de Jesus, conforme João capítulo 14, versículo 26. Enfim, como diz Paulo, tudo deve ser feito em nome de Jesus, pois nossa salvação também é em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja Atos capítulo 4, versículo 12, João capítulo 20, versículo 31 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Além disto, independente da exegese teológica de alguns doutores em divindade, as advertências nos mostram que existe no Novo Testamento apenas um versículo com a expressão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, enquanto que em nome de Jesus existem cerca de 36 versículos. Amado ouvinte, a minha oração é para que o Espírito de Deus tire de seus olhos as escamas que te impedem de ver as verdades escriturísticas. Que Deus abra o teu entendimento para aceitar o que é verdadeiro e te conceda graça e coragem para rejeitar as doutrinas e ensinamentos de homens e não venhas a blasfemar o bom nome pelo qual somos chamados. Que Deus te abençoe e você tem permissão para tirar quantas cópias quiser desta mensagem e presentear a outras pessoas.